Um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base nos dados do sistema de mortalidade do DataSUS, mostra que em 16 anos, o número de mortes relacionadas à depressão cresceu 705% no Brasil. Números assustadores, né, que mostram aí a gravidade desse assunto e a importância de a gente debater esse tema. Aqui no Vida Plena, no Viver é Melhor, constantemente a gente apresenta esses assuntos com o intuito de a gente buscar respostas e pensar não de forma definitiva sobre o tema, mas contribuir para que os diálogos sejam desenvolvidos com relação a esse assunto. Para você ter uma ideia, quando as estatísticas incluem casos de suicídio e outros óbitos provenientes do processo depressivo, calcula-se que 20% da população desenvolveu algum tipo de depressão e que a gente percebe então que é uma situação, infelizmente, que envolve aí muitas pessoas que a gente conhece, né? É o vizinho, é o amigo, é a família, e a gente precisa falar desse assunto. Nós estamos recebendo aqui no Vida Plena para conversar com a gente hoje o Davi Rodrigues Prado, psicólogo. Davi, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo ao Vida Plena. Obrigado pelo convite. Queria começar falando sobre essa questão, né? Depressão, às vezes a gente acha que está relacionado a uma vida efetivamente produtiva, então ao adulto, né, ou ao jovem diante das perspectivas, mas a gente percebe que tem se percebido também a depressão nas pessoas da melhor idade, da terceira idade? Sim. A depressão, ela é também resultado de uma desorganização de algumas substâncias que nós temos no nosso cérebro. Tá? Quando essa desorganização dessas substâncias se instalam na gente, propicia alguns quadros de doença e a depressão é uma delas. Tá? Isso associado à vivência da pessoa, situações de luto, de perda, normalmente acarretam quadros de depressão. Tá? É comum, sim, na terceira idade. É muito comum hoje em dia. Tá? Tanto também porque muitas vezes ela é difícil de ser diagnosticada na terceira idade. Tá? Às vezes se confunde com outras questões que são relacionadas também à terceira idade. Sim. Por exemplo, sim. às vezes, né, fatores ligados à produtividade, ao cansaço físico, né, a própria resposta a determinados estímulos, que muitas pessoas consideram como normal, entre aspas, aí, nessa fase da vida. Sim. Nem sempre o que é normal é correto. Exato. Né? Com relação à terceira idade, isso acontece muito. É preciso ficar muito atento. A família, nesse aspecto, tem um papel fundamental. Tá? Porque o idoso, ele apresenta, assim, apatia, desânimo, distúrbios de sono, ou para menos, ou para mais. Tá? Isso, como você falou, muitas vezes se encara como uma situação normal da terceira idade. Mas nem sempre, isso pode ser sintoma, sim. E é preciso que essa família esteja acompanhando aí esse idoso para que, uma vez percebida qualquer diferença ou dificuldade, se procure ajuda, né? Durante muito tempo, considerou-se a depressão como algo emocional, simplesmente, né? A pessoa está triste, e como se fosse algo que ela conseguisse simplesmente deixar de estar. Qual que é a importância de se perceber hoje a depressão como uma doença, um problema de saúde a ser resolvido? Eu diria assim, nós precisamos diferenciar o que é a depressão como uma doença causada por esses fatores químicos e também resultado da vivência da pessoa, de uma situação de depressão, tá? De um estado depressivo. Tá? Então, uma coisa é ter depressão, outra coisa é estar depressivo. Sim, o estado depressivo, normalmente aparece em nós como uma tristeza, uma situação... Sempre em decorrência de fatos corriqueiros do dia a dia, ou então situações de perda, de luto, luto mesmo de entes, de entes queridos, de amigos. Tá? Situações de perda, você pode dizer perda de emprego, perda de status social, tá? Podem levar, sim, à depressão. No caso da depressão como doença, ela vai se instalar na pessoa, a pessoa vai passar a conviver com aquilo e ter aquilo como no dia a dia dela. Passa a tá? ser Ela vai ver aplicado em longo prazo. Sim. O estado depressivo, que seria vamos dizer assim, essa situação de tristeza, mais comumente, né? Isso com o tempo vai passar. Nossa cabeça, nossos sentimentos vão elaborar melhor
essa E aí situação você de consegue perda. sair daquilo. Exatamente. Tá. Existe um prazo, assim, que eu precise ficar preocupada, por exemplo, né, com um ente querido meu, que eu percebi, não, já faz uns 2, 3 meses que a pessoa está meio estranha. Isso já é um momento de alerta? Tem algum parâmetro? Olha, depende muito da vivência de cada um. Tá. A pessoa, de como a pessoa reage a essas situações. Então você olha para aquela pessoa e fala assim, normalmente ela reage assim. Se nessa situação ela está muito diferente, aquilo já pode ser um sinal de alerta. Sim, com certeza, com certeza. Uma pessoa que normalmente é alegre, é disposta, cuida da vida, De bem né? com a vida, sempre, Exatamente, né? tá? Aí de repente ela fica apática e isso... Por um longo período de tempo, até porque na situação de tristeza, você percebe que a pessoa vai reagindo, vai melhorando, retomando as atividades Sim. dela, a vida normal. A partir do momento que a pessoa não faz isso, com certeza já pode estar caracterizando. Mas o acompanhamento médico e psicológico é fundamental também para diagnosticar isso e tratar também. Agora, Davi, a gente percebe, por exemplo, que a gente tem um processo aí cada vez maior de longevidade, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Ao mesmo tempo, a nossa sociedade ainda não está completamente preparada para ter tantas pessoas mais velhas, né? Sim. A questão da idade ainda é uma questão, ainda no mercado de trabalho, né? Relacionada à produtividade, que impacta muito a vida desse idoso, que chega numa idade em que ele ainda se sente produtivo, mas que muitas vezes não encontra espaço para desenvolver suas capacidades e tudo mais. Sim. Isso acaba sendo um motivo também para que a depressão se instale e se torna uma responsabilidade social também pensar sobre esse aspecto? Sim, com certeza. Tá? A pessoa, muitas vezes, profissionalmente falando, a pessoa é um diretor, é um gerente, tem uma situação, tem um status profissional bem elevado, e a pessoa se aposenta de uma hora para outra. Ela acaba não tendo mais toda essa importância, né? Vamos dizer assim. Tá? Isso vai afetar, com certeza. Tá? Fora que eu diria também que nós passamos a vida praticamente pensando em nos aposentarmos um dia. E quando nós chegamos lá, a gente não sabe exatamente o que fazer. Tá? Então, assim, depende de nós também uma preparação, um planejamento. Tá? Para chegarmos lá de forma saudável, mentalmente saudável. Né? É preciso se preparar para envelhecer também. Exatamente, em todos os aspectos. Né? Tanto saúde física como a saúde mental. É muito importante que as duas caminhem junto, né? Sim, é importante. Bom, gente, lembrando que se você tem dúvidas sobre este assunto, quer tirar alguma dúvida que você tenha sobre essa temática, você pode participar aqui do Vida Plena. Nosso telefone é o 0310 07 940, 0310 07 940, ou ainda pelo WhatsApp, código 11 99801 1242. 99801 1242. Agora, existem indícios ou números que relatem, por exemplo, que idosos que são internados em hospitais ou em casas de repouso acabam se tornando as maiores vítimas da depressão? Um idoso socializado acaba sendo menos suscetível à depressão? Sim, existem alguns estudos que dizem que da população de idosos internada, por volta de 50% apresentam quadro de depressão. Tá? Isso, basicamente, principalmente por conta de que as instituições não estão preparadas para promover a saúde mental desse idoso. Tá? E falta também profissionais capacitados para isso, para estando lá na instituição junto ao idoso, facilitar a saúde mental deles. Tá? Tanto porque lá dentro, normalmente eles estão afastados da família, que é fator fundamental, né? O convívio com a família. Os amigos muitas vezes não visitam. Tá? E esse outro aspecto Há um processo de isolamento dessa pessoa, né? Exatamente. Tá? Então, e o contrário, nós percebemos muito também. Né? A pessoa participando de grupos de estudo, grupo de ginástica, grupo de caminhada, enfim, um grupo onde os idosos podem trocar experiências, conviver, ver que todos os que estão ali estão passando pela mesma fase do que eles, né? Encontrar Isso ajuda pessoas muito. que se afinam, né? Exatamente. Bom, acho que um ponto importante é a gente perceber que essa família desse idoso, ela é o primeiro ponto a identificar os desafios, como você já mencionava. E é a primeira parte que pode também ter ali uma atitude, porque muitas vezes esse idoso, num quadro depressivo, não consegue pedir ajuda. Não vai ser alguém que vai falar assim, olha, eu estou com um problema
e preciso de ajuda. A gente precisa ser essa voz ativa, né, na vida dessa pessoa. Exatamente. Família, eu diria que é o primeiro e o mais importante ponto para que seja percebido o idoso nessa situação de depressão. Tá? O acompanhamento que essa família, com certeza, vai procurar, o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, são muito importantes. Porque vão direcionar a família, vão orientar a família em como agir com esse idoso. Tá? Então, dentro de casa, ele se sentir atuante, participante do grupo. As mudanças na autônomo, rotina ajudam. Né? Sim, sem dúvida. Ele se sentir autônomo nas atividades rotineiras dele, ir a um banco, os próprios hábitos de higiene, alimentação, isso é muito importante. Se for possível, permitir que esse idoso tenha, inclusive, uma casa dele, um espaço dele, é uma coisa que pode ajudar, porque às vezes a gente também quer cuidar demais. Sim. Né? A gente evita que a pessoa pegue um prato para comer, né? Vá em qualquer lugar sozinho. Essa superproteção pode também causar, né, essa depressão, essa situação em que a pessoa não se sente ali mais útil, mais capaz de realizar as próprias atividades? Sim, porque isso mexe diretamente com a autonomia dela, que é um fator importante. E com a autoestima dessa pessoa, exatamente. né? Caminham juntos, né? Se a pessoa tem condições físicas, principalmente, e psicológicas, de morar sozinha, ou numa casa próxima. Mas, assim, importante sim, mesmo dentro de casa, é que ela tem o cantinho dela, com as coisas dela, que são importantes para ela. A individualidade precisa ser mantida. Exatamente. Né? Não é porque a gente envelheceu que a gente precise abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente percebe. A gente fala, inclusive, até um pouco sobre isso, né? A dificuldade que a gente, enquanto sociedade, ainda tem de aceitar esse idoso produtivo, esse idoso que gosta de viajar, que gosta de fazer atividades esportivas, que gosta de socializar. Seria importante a gente, enquanto sociedade, até pelo nosso próprio bem, né, pelo nosso próprio bem-estar, garantir que essa aceitação acontecesse também? Sim, sem dúvida. Porque hoje muitas organizações têm programas para inserção do idoso, né? Para que se criem grupos para que ele se sinta mais à vontade, que ele troque informações, troque vivências com outros idosos. Mas também nós vemos muito isso de forma fora dessas organizações, iniciativa própria. Muitos acabam se juntando, muitas vezes num clube, vão praticar esporte, vão caminhar. Vizinhos, né? Exatamente. Né? Clubes de dança, enfim, não importa a atividade, qualquer atividade, mesmo para pessoas mais jovens, servem para eles, né? São próprias para eles também, desde que eles façam, desde que eles se sintam bem. Hoje há muitos grupos que organizam viagens voltadas, né, para jovens da meia idade, excursões turísticas que levam em conta, inclusive, né, uma certa limitação física. Exatamente. Garantem que esses espaços visitados vão ter condição de receber essas pessoas. Então são iniciativas que tornam possível a continuidade dessa socialização, que é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E também em relação à atividade física, que você vê muitos grupos, né, voltados para idosos praticando atividade física, que é outro ponto muito importante para que eles estejam sempre num quadro não de depressão, de vida normal. Né? Atividade física, uma alimentação saudável, apesar de serem fatores diretamente ligados à qualidade física, material da pessoa, se relacionam também com a questão da depressão, uma vez que há essas mudanças que você falava, né, do cérebro e tudo. Sim. A atividade física ela é um fator importante. Muito importante, tá? Nós podemos dizer assim, que o envelhecimento saudável, ele é baseado em alguns fatores, tá? Seria alimentação saudável, tá? Atividade física, prática de atividade física regular, tá? Controle das doenças do organismo, realmente, inserção social e saúde emocional, tá? Então, esses são, vamos dizer assim, os 5 pilares do envelhecimento saudável. Tá? Você pode ver que, normalmente, nós não conseguimos cuidar dos 5 ao mesmo tempo ou paralelamente. Né? Algum é sempre deixado para trás um pouquinho. E a gente precisa ficar de olho, né? Exatamente, para que eles tenham que acompanhar, andar paralelamente, né? Para ter um resultado positivo. É verdade. Importante você falar isso, né? O criador da Boa Vontade TV tem aí 76 anos, né? Continua atuante, irmão Paiva Neto. E ele sempre fala sobre a importância de não se envilecer. Né? De você não permitir se tornar um vilão com o passar do tempo,
Porque o envelhecimento ele é algo natural, mas se a gente vai perdendo, né, o ânimo, a disposição, a vontade de viver junto com o passar dos anos, né, a nossa vida se esvai. E hoje a gente percebe que até com o avanço tecnológico, né, e da medicina e tudo mais, a possibilidade de se viver muito mais e cada vez melhor também. Sim, né? com certeza. Agora, Davi, por exemplo, a gente sabe que não pode menosprezar uma doença como a depressão, né? Os números, inclusive, apontam aí a gravidade desse assunto. Qual é a importância de se procurar, né, ajuda médica, ajuda profissional e se quebrar um pouco ainda desse preconceito que gera-se em torno das doenças mentais ou das doenças relacionadas, né, ao desenvolvimento da mente, como é o caso da depressão? Olha, para quebrar eu acho que vem melhorando muito. Tá? Você hoje vê as pessoas muito mais preocupadas com esse aspecto. Sim. Tentando acompanhar com os outros, né, aspectos também. E percebendo que é algo que precisa de ajuda, né? Que precisa desse apoio, desse acolhimento. Né? Porque, inclusive, vamos supor no caso específico, né, um médico, acompanhamento médico, paralelo a um acompanhamento psicológico, para você programar a sua chegada na terceira idade, tá? De que forma, mudando seus valores, tá? Percebendo, criando rotinas para que você caminhe de forma saudável, né? Não entrar naquele ritmo de você se isolar, que é o que é teoricamente esperado, né? Entre aspas, de uma pessoa idosa, né? Que fica ali no cantinho dela, quietinha. Né? Tem que chamar muita atenção. Exatamente. Sem falar muita besteira, né? Ali naquele cantinho. Deixar a gente envergonhado, né? Exatamente. E não é assim, não é para ser assim, não pode ser assim. Claro. Né? Na pior das hipóteses, vamos dizer assim, eles têm muita experiência de vida para passar para nós. É verdade. Tá? O acompanhamento psicológico, e aí envolve também o acompanhamento da família, também, para saber lidar com essa situação. Muitas vezes a gente que vai precisar se preparar, né, para receber esse idoso bem. Nós também. Né, nos organizarmos, né, não só no sentido das atividades diárias nossas, mas da nossa forma de pensar, da nossa forma de se colocar. Sim, né, sim. Tudo isso precisa ser repensado. Isso é um favor que a gente faz, inclusive, né, a essas pessoas. É um favor que a gente faz, primeiramente, a nós próprios. Respeito ao ser humano, né, a criatura humana é fundamental. Davi, para encerrar, né, a importância de você ter um objetivo de vida, né, seja fazer o bem, seja buscar um novo aprendizado, seja vivenciar uma religiosidade, são fatores que permitem você ter uma longevidade também saudável? Sem dúvida, porque nós estamos falando em dar sentido e dar objetivo para a vida. Tá? Nós estamos falando sobre profissões, né? A pessoa passa 30, 40, 50 anos trabalhando em determinada coisa, de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? Aquilo simplesmente não faz mais parte da vida dela. Tá? Então ela precisa ocupar esse tempo, esse espaço, com alguma coisa que seja prazerosa para ela. Como você falou, ou um estudo, ou uma atividade em grupo, viagens, dança, enfim, alguma coisa que dê sentido à vida dela. A partir daí fica mais fácil. Não é porque os 60 anos, 70 anos já chegaram que você não possa estabelecer novos planos para a sua vida. Sem dúvida. Enquanto nós estamos vivos, você tem obrigação, né, de pensar e agir dessa forma. Verdade. Muito obrigada pela presença. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigado. Tão importante nessa reflexão aos nossos corações. E antes do intervalo, eu quero dedicar então essa mensagem da religião divina a você, já que estamos falando tanto sobre a importância de nos mantermos ativos para o bem, inclusive. Está mais uma vez no blog paivaneto.com e nós queremos dedicar a você que está na audiência. Nos ensina o Criador da Boa Vontade TV. O ideal é chegarmos ao ponto de raciocinar com o coração e sentir com o cérebro, porque as qualidades de um estarão iluminando as do outro. Aí haverá o equilíbrio desejável. Por mais que o nosso corpo, às vezes, né, precise ali ter uma adaptação, as mudanças acontecem, isso é natural não só na melhor idade, mas em todas as fases da nossa vida, né? Nós com 30 já não temos a mesma capacidade que tínhamos com 20, com 10. Assim é a nossa existência natural. Que não percamos o objetivo de vivermos bem e felizes. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho, artesanato para você aqui no Vida Plena. Daqui a pouquinho a gente já volta.